Antes de orarmos, respire fundo e permita que sua mente se acalme. Às vezes não é Deus quem deixou de falar, somos nós que deixamos de ouvir. O barulho das redes, as preocupações do dia a dia e o peso das expectativas abafam a voz suave do Espírito. Mas hoje, o Senhor te convida a parar, a silenciar o mundo por alguns instantes, para que Ele possa falar ao teu coração. A palavra diz em Salmo 4, 6 e 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma ordem de amor, um chamado à intimidade. Quando você se cala diante de Deus, algo poderoso acontece. O caos se silencia, a ansiedade perde força e a alma começa a escutar o que o céu quer revelar. O jejum e a oração são chaves espirituais que nos reposicionam diante de Deus. Não são apenas práticas religiosas, mas portas para o sobrenatural. Em toda a Bíblia, homens e mulheres que jejuaram e oraram viram o impossível acontecer. Moisés, por exemplo, ficou 40 dias e 40 noites no monte sem comer nem beber. E naquele tempo de total entrega recebeu as tábuas da lei, menos a palavra que transformou uma nação. Assim também Daniel, ao orar e jejuar por 3 semanas, viu o céu se mover a seu favor. O anjo lhe disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10 e 12. O jejum não muda Deus, mas muda você. Ele abre espaço para que a voz divina ecoe com clareza em meio ao ruído do mundo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir tua voz. O jejum e a oração não são apenas práticas espirituais antigas, são um estilo de vida para quem deseja viver na frequência de Deus. Quando você jejua, está dizendo: Senhor, eu preciso mais da tua presença do que do pão que alimenta meu corpo. É um ato de fé que silencia o corpo para amplificar a voz da alma. Jesus não disse se reguardes, mas quando reguardes. Mateus 6 e 17. Isso significa que o jejum é parte da caminhada cristã, uma disciplina que fortalece o espírito e lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando jejuamos, nosso coração volta a pulsar no ritmo do céu. A carne se cala, o espírito fala e passamos a perceber direções que antes estavam encobertas. As distrações se dissipam e o sussurro de Deus se torna audível. É como se o Espírito Santo dissesse: agora posso falar contigo, porque o teu coração está quieto. O jejum também reacende o amor por Jesus. Ele desperta em nós a saudade da presença divina, reacende o fogo da primeira paixão espiritual. Quando você decide abrir mão do conforto por amor a Cristo, seu espírito começa a sentir novamente o desejo de busca-lo, e é nesse lugar de entrega que o avivamento pessoal começa, e o sobrenatural de Deus se manifesta. Se você sente Deus te chamando de volta à intimidade, escreva: Senhor, reacende o fogo do teu amor em mim. O jejum não é uma punição, é uma purificação. Ele nos lembra quem realmente está no controle. Não o corpo, não as emoções, mas o Espírito Santo que habita em nós. Quando negamos a carne, declaramos: Senhor, tua vontade vale mais do que o meu conforto. É um ato de rendição que destrona o orgulho e exalta a dependência total de Deus. A carne sempre busca prazer, mas o Espírito deseja propósito. O jejum quebra o ciclo da autopreservação e nos coloca em um lugar de humildade onde Deus pode agir. É nesse ponto que a alma se curva e o coração reconhece que, sem o Senhor, nada podemos fazer. O profeta Joel disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Joel 2:12. O jejum não é sobre perder algo, mas sobre ganhar sensibilidade espiritual. Ele realinha nossos desejos, reposiciona nossas prioridades e restaura nossa visão. Quando o corpo se cala, o céu fala. As distrações que antes pareciam inevitáveis começam a perder força e o Espírito Santo começa a mover-se livremente dentro de nós. O apóstolo Paulo escreveu: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. Esse é o poder do jejum, menos colocar o Espírito no comando e o ego em silêncio. Se essa palavra falou contigo, declare nos comentários: Senhor, que tua vontade prevaleça sobre a minha. Quando nos esvaziamos diante de Deus,
Abrimos espaço para que o Espírito Santo nos preencha. É impossível ser cheio de Deus quando estamos cheios de distrações. O jejum e a oração criam esse espaço sagrado, onde ele pode agir, restaurar e revelar. Quanto mais nos rendemos, mais somos moldados à imagem de Cristo. Em Atos 13, a Bíblia diz que enquanto os discípulos adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou e deu direção sobre o envio de Paulo e Barnabé. Isso nos mostra que o jejum não apenas nos transforma, mas também libera instruções do céu. Quando o povo de Deus decide buscar sua face com sinceridade, os céus se movem. Deus não fala apenas a quem pede, mas a quem ouve. E ouvir exige silêncio, atenção e entrega. Quando você para de tentar controlar tudo, Deus começa a conduzir. Às vezes ele não muda a situação imediatamente. Menos muda primeiro o nosso coração, para que estejamos preparados para receber o que ele vai fazer. O jejum é também uma escola de fé. Ele nos ensina que dependemos inteiramente do poder divino e não da força humana. Enquanto o mundo diz faça mais, Deus diz aquieta-te. E nesse silêncio, a sua presença se manifesta e o impossível começa a se tornar possível. Se você crê que Deus fala no silêncio, escreva. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo. O jejum e a oração também nos conduzem ao rompimento espiritual. Há batalhas que não se vencem apenas com palavras, exigem consagração. Jesus mesmo ensinou isso em Marcos 9:29, quando disse: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Algumas situações da vida só se destravam quando você decide separar um tempo para buscar a Deus com todo o coração. O jejum prepara o terreno para o milagre. Ele não faz Deus agir. Ele prepara você para carregar o poder que virá. É nesse tempo de rendição que o orgulho é quebrado, a fé é fortalecida e a mente é purificada. Quando você se coloca diante de Deus em total dependência, o Espírito Santo começa a operar em áreas que você nem sabia que precisavam ser curadas. Muitos crentes vivem paralisados espiritualmente, não porque Deus se calou, mas porque estão cheios de vozes que não vêm. Dele, o jejum é como um botão de reset espiritual. Ele silencia o ruído interior e abre um canal direto com o céu. É nesse ambiente que o Espírito Santo renova forças, traz discernimento e libera direção. E talvez aquilo que se chama de atraso, Deus está usando como treinamento, porque antes de abrir portas, ele molda corações. O jejum é o martelo que quebra o orgulho e o cinzel que esculpe a fé. Se você crê que Deus está te preparando para um rompimento, declare: Senhor, prepara-me para o teu mover. Talvez você esteja em um tempo em que tudo parece parado, menos as orações não têm resposta, os planos não andam e o coração se sente cansado. Mas saiba, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Às vezes ele se cala para fortalecer a sua fé, para te ensinar a depender do invisível. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Porém, essa fé não cresce no conforto. Ela se fortalece na renúncia, no secreto, no tempo de oração e jejum. É quando abrimos mão do que é terreno que experimentamos o que é eterno. O jejum não é sobre convencer Deus a agir, mas sobre permitir que Ele transforme quem você é. Ele muda a nossa perspectiva, purifica nossos motivos e nos ensina a buscar a vontade de Deus acima dos nossos desejos. Enquanto o mundo busca prazer, o cristão busca propósito. Durante o jejum, Deus realinha nossos passos e reposiciona nosso coração. Ele nos mostra que a verdadeira força não vem da carne, mas do Espírito. E quanto mais fraco você se sente, mais espaço o poder de Deus encontra para se manifestar em sua vida. Se você entende que o silêncio de Deus também é resposta, escreva: Senhor, fortalece minha fé enquanto eu espero. É importante lembrar, o jejum não é um meio de manipular Deus. Não há poder no ato de deixar de comer, mas no coração que se humilha. Deus não é movido pela fome do corpo, e sim pela rendição da alma. Quando jejuamos com propósito e sinceridade, estamos dizendo: Senhor, alinha o meu coração com o teu. Em Romanos 12:1, Paulo escreve: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional.
Isso significa que o verdadeiro jejum é um ato de adoração. Ele não busca impressionar, mas transformar. É a maneira mais profunda de dizer a Deus: não quero apenas as tuas bênçãos, quero a tua presença. O jejum muda dentro de nós aquilo que a oração sozinha não consegue tocar. Ele trata o orgulho, limpa as intenções e coloca a alma no lugar certo, debaixo da vontade do Pai. É nesse processo que aprendemos que o verdadeiro poder não está em quanto pedimos, mas em quanto nos rendemos. Quando você jejua, o Espírito Santo traz à tona o que estava oculto. Ele mostra feridas, pensamentos e áreas que precisam ser curadas. O jejum é como um espelho espiritual. Revela o que precisa ser transformado para que a glória de Deus se manifeste plenamente. Se você quer ser moldado por Deus, declare: Senhor, transforma-me de dentro para fora. Quando você jejua, o seu espírito se eleva e a presença de Deus se torna mais real. A mente se torna clara, as distrações perdem força e o coração fica mais sensível à voz do Espírito. O que antes parecia confusão se transforma em direção e o que era peso se converte em paz. Durante o jejum, a alma se acalma e a presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela ansiedade e pelo medo. É nesse lugar secreto que a oração se torna viva. E o Espírito Santo fala com ternura, guiando cada passo. Como diz a palavra em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A presença de Deus é o maior tesouro que o jejum nos revela. Quando você se afasta do barulho do mundo, começa a perceber que o verdadeiro alimento é espiritual. É a voz de Deus que te sustenta, é o toque dele que te renova, é o amor dele que te faz permanecer. Não se trata de provar sua devoção, mas de aprofundar seu relacionamento com Jesus quando o jejum é acompanhado de fé. A oração ganha poder, o espírito ganha força e a vida ganha propósito. Você começa a ver com os olhos da fé e a caminhar com um coração cheio de paz. Se você sente a presença de Deus neste momento, escreva: Fala, Senhor, teu servo ouve. Em Mateus 4, lemos que Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Se o próprio Filho de Deus precisou se consagrar antes de cumprir o propósito, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. O jejum é uma arma espiritual. Ele quebra cadeias, destrói fortalezas e nos dá discernimento para vencer as batalhas invisíveis. A guerra que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. E o jejum nos equipa para essa guerra. Ele fortalece o espírito, disciplina a mente e enfraquece os desejos da carne. É nesse campo de batalha que descobrimos que a vitória não vem da força humana, mas do poder de Deus operando em nós. Se você tem se sentido cercado, confuso ou enfraquecido, talvez Deus esteja te chamando para um tempo de separação. Desligue as distrações. Afaste-se do que te esgota e se coloque diante do Senhor em oração e jejum. Ali, no secreto, Ele vai renovar a tua fé, restaurar a tua visão e reacender a tua esperança. Porque cada batalha que parece impossível é uma oportunidade para Deus mostrar que Ele ainda faz milagres. E quando Ele se manifesta, não sobra espaço para dúvidas, menos apenas para adoração. Se você crê que Deus ainda faz milagres, declare: Senhor, renova minha força e me dá vitória. Agora feche os olhos por um instante e permita que esta oração ecoe dentro de você. Pai Celestial, hoje me coloco diante de Ti com o coração rendido. Ensina-me a buscar-Te em espírito e em verdade. Que o jejum e a oração não sejam apenas hábitos, mas expressões sinceras do meu amor e dependência. Senhor, remove de mim toda distração, toda dúvida e tudo o que me impede de Te ouvir claramente. Ajuda-me a discernir a Tua voz no meio do barulho, que o Teu Espírito Santo governe meus pensamentos, palavras e ações. Quando o medo tentar dominar, que a Tua paz reine. Quando o desânimo chegar, que Tua palavra me levante, como está escrito em Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti e a minha carne Te deseja muito. Que essa seja a minha verdade diária, Senhor, um coração que Te deseja mais do que tudo. Transforma-me por completo. Faz-me instrumento da Tua vontade, que a minha vida seja um reflexo do Teu amor e que cada jejum, cada oração
e cada lágrima se tornem sementes de fé e intimidade contigo. E no final de tudo, que eu possa dizer com confiança, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva. Amém. Jesus vive em mim, e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas.